Bora lá, fiel, o Timão aplicou uma goleada 3-0 pra cima do Mirassol. Bora ver aqui o que os corintianos estão falando. O Ben já deu uma aula de Corinthians, o craque Neto aí só elogios, principalmente pra cima do moleque da base, o André, filho do Terrão, que deixou o dele na partida. Mano, coloquei os melhores momentos aí da reação do pessoal, que vibrou demais com essa vitória de 3-0 aí em cima do Mirassol na Neoquímica Arena. Então curta aí o vídeo, se inscreva no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que bela vitória do Corinthians agora há pouco na Neoquímica Arena, 3-0 em cima do Mirassol. Talvez alguns anos atrás esse resultado seria absolutamente normal. Mas hoje, gente, nesse Brasileirão, o Mirassol faz uma baita de uma campanha. Prova disso que está na tabela na frente do Corinthians. Mas o Corinthians jogou com muita vontade, apesar de ter sido 3-0, não foi um jogo fácil. O time do Mirassol criou, lutou. Mas esse é o Corinthians que o torcedor quer ver, um time aplicado, correndo, com vontade. E foi 3-0, o Maicon de pênalti, Yuri Alberto não bateu, né? No segundo, o Yuri Alberto marcou um gol e entrou para a história da Neoquímica Arena. E depois a base com o André. Belo resultado e animador pela vontade que o time jogou. Maicon, Bidu, Vitinho e Yuri Alberto, que é um gol difícil de fazer. E um golaço. Que número de gols que ele tem na Neoquímica Arena? 47. 47 gols da Neoquímica Arena, do nosso querido Yuri Alberto. Yuri Alberto, parabéns pelo gol e pelo pênalti também. É uma vitória que dá moral, né? Dá moral porque você ganha do Mirassol. Dá moral porque você vai ficar mais 10 dias aí pra treinar o Dorival Júnior, para voltar os jogadores de uma maneira melhor. Dá moral porque você sai daquela zona de merda ali, mesmo com 33 pontos. Para mim falta 10 para eu ficar tranquilo, para ficar para 43, né? E aí você pensa depois em classificação sul-americana. E aí tem o entendimento que o Corinthians precisa melhorar muito nesse aspecto, mas esses 3 pontos importantíssimos pro Corinthians. E a gente vai passar o final de semana melhor, né? O menino, botar o Memphis, colocar o time, todo mundo abraçando o menino. Primeiro gol dele, legal pra caramba. Aí, ó, a base. Enquanto o ex-presidente gasta dinheiro no cartão corporativo, quem que tá dando resultado pros meninos, pro Corinthians? Esses meninos. É a base, 3-0, que legal. Parabéns ao Corinthians. O Corinthians deu uma goleada, 3-0 do Mirassol. Isso mesmo, 3-0 do Mirassol. André fazendo o gol, primeiro gol dele, maravilhoso. Yuri Alberto fazendo o gol dele. Maicon, jogou muita bola o Maicon. Corinthians vai para a 10ª posição, precisa se estabelecer mais. Parabéns ao Dorival Júnior. Dorival Júnior faz milagre. O tal de Memphis Depay entrou, não deu um chute no gol. Trouxe 25 minutos. Precisa jogar mais bola, irmão. Falar menos e jogar mais bola. Consegue uma vitória importante. Tem a data FIFA importante. Mas o Yuri Alberto, sem dúvida nenhuma. Quais os números dele, Sidney? Yuri Alberto, 72 gols com a camisa do Corinthians. 15 na temporada. 15 na temporada. 47 na Neoquímica Arena. 47 o artilheiro da Neoquímica Arena. E 7 no Brasileiro. 7 no Brasileiro. Então, o Yuri Alberto, o craque perfil líder. Salve, salve, galera! Firmeza! Terminou na Neoquímica Arena, hein? Corinthians 3, Mirassol 0, rapaziada. Mas pra quem vê esse placar e acredita que o jogo tenha sido fácil, não foi fácil não, pessoal. O Corinthians começou tomando aquele sufoco nos primeiros minutos, o time começou nervoso, errando muito, e com 3 minutos de jogo, o Mirassol já tinha tido 2 boas chances, hein? O time foi melhorando com o passar do tempo ali. Com 15 minutos, o Bidu cruzou para dentro da área, o Yuri Alberto foi deslocado pelo Reinaldo e o árbitro acabou marcando o pênalti depois da revisão do VAR. Eu sei que os antes vão começar rasgando a roupa, falando aí, gente, meu Deus, que absurdo. Foi pênalti? Foi pênalti. Na moral, não dá pra brigar com a imagem. O Yuri Alberto, ele toma a frente do Reinaldo e ele tava pronto pra finalizar, pessoal, com gol aberto. Se o Reinaldo não tivesse feito aquela falta, deslocando o Yuri Alberto, certamente o atacante do Corinthians iria marcar o gol. Não dá pra brigar com a imagem, pessoal. E aí o Maicon mostrou pro Yuri Alberto como é que bate pênalti. Rasteiro e forte no canto. No segundo tempo, pessoal, o sufoco também continuou. O Mirassol estava até melhor que o Corinthians quando o Corinthians faz o 2-0 ali com o Yuri Alberto. Aí o André fechou o caixão ali, já nos acréscimos marcou o terceiro e o Corinthians venceu.
E realmente é isso que no final importa, né, pessoal? Mais 3 pontos na conta. Mas a gente também não pode tentar tapar o sol com a peneira e fingir que o time não precisa melhorar. Precisa melhorar. O adversário não pode jogar dentro da Neoquímica Arena como se estivesse em casa, pessoal. E em muitos momentos foi isso que a gente viu na partida de hoje. A Neoquímica Arena, rapaziada, tem que ser um calabouço pro oponente. Tem que ser um lugar que o adversário se cague inteiro para poder jogar, como sempre foi. Então, Coringão, cabe a você mudar essa postura. O Corinthians ele não vencia em casa, gente, no Campeonato Brasileiro, desde maio naquela partida contra o Santos. E isso a gente não pode tratar como algo normal. Não é. O Corinthians venceu o Mirassol, muito bem vencido. Eu quero hoje que o mundo se exploda, até porque, meu irmão, sabe por que eu quero que o mundo se exploda? Porque o mundo é mau, o mundo é jaz do maligno, entendeu? Muito anti, inclusive corintiano anti, sabe? Não ficam felizes com vitórias do Coringão. E quero dizer mais, meu irmão, o Corinthians mereceu a vitória na Neoquímica Arena. Para de pagar pau, tá? Para de pagar pau pra Mirassol, meu irmão. Para de pagar pau pra Mirassol. Oh, Mirassol, não jogamos nada, o Mirassol é isso. Mirassol, qualidade técnica duvidosa, tá certo? E tem outra coisa. Existem 1000 maneiras de se ganhar um jogo. Você não se vence só atacando. Esses dias eu vi o Manchester City do Guardiola com linha de 5, filhão. Eu vi o Manchester City num 5-4-1, tá? Existem 1000 maneiras de ganhar um jogo. E o Corinthians ganhou da maneira certa e eu vou explicar pra vocês. Ganhou da maneira certa. Venceu, mereceu. Venceu e mereceu. Venceu e mereceu. E com o gol da revelação André, né? Vocês que queriam queimar o menino, vocês cafezeiros não, meia dúzia aí, né? Meia dúzia. Queria queimar o menino na estreia contra o Fluminense? Pega essa, personalidade. Se é um moleque pipoqueiro, já toca pro Memphis. Aqui, meu irmão, quem vai fazer o gol sou eu. Toma chapa aqui, toma chapa aqui, toma chapa aqui, meu irmão. Então não vamos analisar esse jogo, tá? Eu tô cansado de antes. Tem que aceitar, meu irmão. O Coringão tá jogando bem. Não mereceu perder pro Flamengo. Não mereceu não vencer o Inter, tá? E mereceu hoje sim a vitória contra o Mirassol. Tá certo? Pode me chamar de louco se quiser. Eu vou analisar o jogo, tá certo? Não com a cabeça de comentarista de TV, mas com o que eu vi. Pô, e a gente tem que ter um pouquinho de amor próprio e comemorar uma vitória contra o Mirassol, que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians fez por merecer a vitória. O Corinthians não jogou mal. O Corinthians só não jogou da maneira que você queria. O Corinthians só não jogou da maneira que você acha que se ganha um jogo. Porque muita gente, eu repito, gosta de futebol, mas não entende de futebol. Muita gente acha que futebol é isso, é só magia, dribles, triangulações o tempo inteiro, ataque. Não, às vezes você vai ganhar o jogo se defendendo. Aliás, o Corinthians já foi campeão muitas vezes jogando mal. O Corinthians levantou títulos jogando na retranca. O importante é a vitória, né? Jogamos muito contra o Flamengo e não ganhamos. O que adianta? E hoje, jogamos muito? Não. Jogamos bem? Sim. Jogamos melhor que o Mirassol? Pra mim, sim. Aí, meu irmão, é pra dar na cara mesmo. Pra mim, o Corinthians jogou melhor que o Mirassol. Tá? Você tá duvidando? Então você vai tomar os números do soft score. Você vai tomar os números, tá? Você tá duvidando. Vamos lá. Total de chutes. O Corinthians deu 10 chutes e o Mirassol deu 20. Sabe quantos chutes a gol segundo o soft score? 3 chutes a gol do Corinthians. Nenhum chute a gol do Mirassol. Meu irmão, o Mirassol não chutou no gol. Vocês não repararam isso? O Mirassol não chutou no gol. O Hugo não fez nenhuma defesa. O Mirassol não chutou no gol, tá? Não chutou no gol, né? Não chutou, tá certo? Não chutou. Então, o Corinthians, ele, tá? Ele não jogou pior que o Mirassol. O Corinthians tinha uma estratégia, tá? Existem 1000 maneiras de se ganhar um jogo. E não caiam nessa lenda que o Corinthians jogou mal, tá? O Corinthians teve uma estratégia que eu achei interessante. Tá? Que estratégia foi essa, Samir? Eu vou falar pra vocês logo de cara. Eu penso muito com cabeça de treinador, tá? Esses dias eu falei com um técnico, ele falou, pô, essa avaliação sua do Corinthians aí, ninguém tem, e é exatamente isso. O Corinthians jogou em casa da maneira que joga fora de casa. Foi preciso. O Corinthians perdeu pro Sport. E perdeu pro Sport de forma merecida, né? Corinthians perde pro Flamengo, não de forma merecida, mas de forma injusta. É bom lembrar que aquele lateral que saiu o gol do Flamengo não foi lateral. O Corinthians fez um grande primeiro tempo, o Yuri brincou no jogo com a cavada, e no segundo tempo o Flamengo dominou, aí sim, tá? E contra o Inter, o Corinthians mereceu muito a vitória. O Hugo, lateral esquerdo, não estava em posição de impedimento. E o Corinthians jogou contra o Mirassol da mesma forma que jogou contra o Flamengo, até a escalação foi igual, e da mesma forma que jogou contra o Inter, tá? O Corinthians teve uma estratégia, não de sufocar, marcar alto, mas o Corinthians marcou em bloco médio, fez a linha de 5 que tinha que fazer. Por muito tempo do jogo, o Corinthians marcou com linha de 5, o Corinthians atacou com linha de 3, eu falo a linha lá defensiva, tá? O Corinthians fez 5-4-1 muitas vezes, o Corinthians fez 5-3-2 muitas vezes, linha de 5, né? Tanto que o jogo acaba, né? O jogo termina, e se você for ver a escalação do Corinthians, o Corinthians terminou com o Hugo Souza, olha só como o Corinthians terminou, Mateuzinho aqui de lateral, Choca, Gustavo Henrique, Ranielli e Anchileri, tá? Linha de 5, ó, olha aqui, vou repetir, Mateuzinho, Choca, que mais uma vez repetiu a atuação que ele teve contra o Flamengo, tá? Gustavo Henrique, Ranielli e Anchileri, 5. Depois veio uma linha de 3. Essa linha de 3 veio com o André na direita, o Maicon centralizado, o Rian na esquerda e na frente o Memphis e o Yuri. Foi essa maneira que o Corinthians terminou o jogo, na escalação e na formação.
E aí você tinha o Anceleri subindo e o Mateuzinho subindo. E aí aquele esquema que eu falei pra vocês. O Corinthians faz um 3, 2, 5 lá na frente, tá? E muitas vezes também faz um 3, 3, 4 lá na frente com a subida dos alas e o Memphis e o Memphis e o Yuri, né, que terminou o jogo. Enfim, é o esquema do Corinthians, tá? E o do André, né? O André jogando ali do lado direito que subiu, né? Quando o Mateuzinho ficou, ele subiu e em uma dessas subidas, pega essa, meu irmão. Pega essa. Pega essa. Eu fiquei num veneno quando o moleque estreia contra o Fluminense e todo mundo começa a queimar o moleque, sabe? Às vezes eu penso que a gente tem amigos, né? E as pessoas, eu não sei o que eu fico pensando, mas às vezes vai na minha cabeça que é o seguinte, eu trouxe uma informação que o moleque treina bem, mas que as pessoas ficam torcendo pra ele mal pra falar assim, aí meu irmão, aí você não falou que ele treinava bem? Primeiro que treino é treino, jogo é jogo, filho, tá? Simples, vai ter jogador que é leão de treino, vai ter jogador que é leão de jogo. O Guinegão, por exemplo, me falaram que treina mal pra caramba. Se dependesse dos treinos, ele não estaria jogando. Só que é leão de jogo, não é leão de treino, é leão de jogo, o Guinegão. Tá certo? Então eu não entendo, às vezes, né, algumas perseguições. Agora, por que não se cobra do Memphis, que joga quando quer? Agora o moleque pisa na bola, primeira vez, coloca o pé na bola, já fala mal do moleque, do André? É muito fácil falar mal do André. Por que não critica o Memphis? Mas pro Memphis paga pau. O Yuri paga pau. Pro Garro, que nunca joga, paga pau. Agora pro moleque, né, cria do Corinthians, que é muito bom jogador. Se vai vingar ou não vai é outra história. Aí, pô, o moleque estreia no Maracanã, fala mal. O moleque estreia na Neoquímica Arena, fala mal. Aí, meu irmão, aí, ó, toma-lhe a chapa. Toma-lhe a chapa é gol do Corinthians, meu irmão. Entendeu? Toma-lhe a chapa é gol do Corinthians e gol do André. Entendeu? E gol do André. Então a gente tem que ser justo, velho. Entendeu? A gente passou 2024 falando bem do Memphis. 2025 começamos falando bem do Memphis. Era chamado de passar pano. Agora, joga mal, vamos falar, vamos criticar. Joga bem, vamos elogiar. Entendeu? Então assim, o Corinthians hoje, tá? E eu vou provar isso pra vocês, porque tem muita gente que parece que não se valoriza. Nós, torcedores corintianos, precisamos nos valorizar. Grande vitória do Corinthians, especialmente pelo resultado, né? A gente pode analisar a atuação de várias maneiras, é óbvio que o Mirassol teve mais a bola, e eu tava olhando as estatísticas do jogo, é impressionante o que aconteceu. O Corinthians chutou 3 bolas no gol. O Corinthians teve 3 finalizações no alvo, e as 3 acabaram resultando em gols. As únicas 3 finalizações do Corinthians no jogo inteiro. O Mirassol teve 21 finalizações. Sabe quantas no alvo? 1. O Mirassol teve mais posse, mais escanteios, mais finalizações, mais chances criadas, mas o Corinthians foi impressionante. Foi certeiro, foi cirúrgico, soube sofrer, também é verdade. Futebol é muito louco, né? Porque era um jogo carregado de uma tensão de várias maneiras. Voltada ao Yuri Alberto, especialmente, né? Que era um cara que precisava se recuperar, precisava dar a volta por cima, e vejam só, o primeiro gol do Corinthians sai de um pênalti sofrido por ele. O Reinaldo puxa o braço dele, causando um impacto, né, numa bola cruzada pelo Matheus Bidu, numa recuperada de bola. O Corinthians teve bons momentos ofensivos, embora apenas as 3 finalizações, tá? E aí a primeira possibilidade de você abrir o placar no jogo é justamente num pênalti. O estádio inteiro grita o nome do Yuri, mas quem vai pra bola é o Maicon, que vem jogando muito bem, que é um dos capitães dessa equipe, que é um dos líderes, sem dúvida nenhuma, e evoluiu muito nas mãos do Dorival. A gente precisa falar sobre isso. O Yuri, depois do jogo, deu uma entrevista, até questionado, né? Poxa, o torcedor pediu para você bater, e ele falou, já estava decidido que eu não ia bater, foi uma decisão do técnico e eu respeitei. Cabe a mim trabalhar para voltar a ser o primeiro batedor. Então, assim, talvez até ele quisesse bater o pênalti para, sei lá, apagar aquela imagem do que aconteceu, mas o Dorival já tratou de definir. E assim, o Dorival também foi cobrado por uma falta de comando, na medida em que o Memphis já tinha dado uma cavadinha nesse Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, e errado. Depois vai o Yuri e bate de cavadinha de novo. E muita gente questionou, né? Poxa vida, proíbe a cavadinha, né? Porque ainda mais quando tá 0-0. Eu sei que é um recurso, mas muita gente criticou o comando do Dorival, e ele tratou de resolver que o Yuri não iria bater o pênalti. E assim, é claro que é uma decisão ali da responsabilidade do atacante, mas eu entendi o Dorival fazer isso, porque ele tira a pressão, né? Tipo assim, cara, vamos preservar um pouquinho, porque se ele perde mais uma vez, independentemente da forma, ele perdia o jogador no jogo. E olha que o Yuri tem uma força mental muito grande, a gente sabe, mas era muito difícil dele retomar ali se ele perde de novo, né, um pênalti em casa, quando tá 0-0 contra uma equipe que até pouco tempo atrás estava no G4, né, que
disputa as primeiras posições do campeonato. Enfim, o Maicon fez o gol e o Yuri, ele fez um grande jogo, cara, porque ele sofre o pênalti, ele faz o segundo gol e ele dá uma assistência para o terceiro. Ele foi fundamental. O Matheus Bidu também participou dos 3 gols, não, dos 2, né? Do terceiro ele já não estava, aí ele já tinha saído para o Angileri. Mas o Yuri, no segundo gol, é um lance difícil, cara. O Vitinho já está em campo, e aí uma combinação muito boa do Matheus Bidu com o Vitinho, uma bola longa, esticada, difícil. O Vitinho busca, quando ele cruza, ele chuta forte essa bola. E o Yuri pega de primeira, de esquerda, e vence o goleiro Walter, que está meio que tentando fechar o ângulo. Naquele momento, só dava Mirassol. O Mirassol chegava com muito perigo. Até por estar perdendo o jogo, e o Mirassol é um time ousado, eles têm um jogo físico muito forte, eles fizeram algumas faltas até ignoradas pela arbitragem. O Mirassol chegou, mas o Mirassol estava chegando, estava dando trabalho para a defesa do Corinthians. E aí os espaços se ofereceram, né? Por isso que o Corinthians teve alguns contra-ataques. Alguns tiveram sequência, outros não. Mas quando a bola chegou, o Corinthians resolveu e acabou marcando os seus gols. O segundo foi dessa maneira. E o terceiro também é um contra-ataque que o Yuri recebe pela esquerda. Ele tem tempo, o Memphis está já entrando no jogo nos minutos finais. Ele entra pela direita, o Yuri está tentando achar ele, mas estava difícil, porque os caras estavam fechando a linha de passe. O André, o menino que também entra no segundo tempo, o André Luiz, ele está vindo para acompanhar a jogada. E o Yuri tenta tocar para ele, bate na defesa, volta para ele, o Yuri dá um giro e tal, e de perna esquerda lança o menino pisando na área, sozinho, ele chuta a bola, dá um leve desvio, e ele marca o seu primeiro gol como profissional. Muito legal, muito legal. E, cara, 3-0 contra um bom time, um bom adversário, e que estava jogando e atacando o jogo inteiro. O Dorival / Lucas Silvestre, né? Meio parecido comigo, né? Que estava na área técnica, porque o Dorival estava suspenso. Ele escalou um time com o Ranieri meio híbrido, né? E ele começa como terceiro zagueiro e durante o jogo ele vai avançando já para a volância. Martinez e Maicon, Bidon, que hoje estava um pouquinho sumido, Guinegão e Yuri Alberto. Esse foi o ataque do Corinthians. E assim, mesmo na dificuldade, o Corinthians soube jogar o jogo. Soube sofrer, o Bidu muito acionado pelo lado esquerdo, fez um jogaço, não canso de dizer, como evoluiu o Bidu, é impressionante, ele recebe com espaço pelo lado esquerdo, ele está tendo uma tomada de decisão muito boa, ele está se prontificando para o jogo, aparecendo para o jogo, muito bem Matheus Bidu, muito bem, e com isso o Corinthians conquistou uma fundamental vitória, até porque o meu Grêmio lá, por conta de problemas da arbitragem, enfim, perdeu o jogo para o Bragantino. E aí, no saldo, olha como foi importante essa vitória de 3-0. O Corinthians passou o Grêmio na tabela e chegou à primeira página da tabela, 10º lugar. Claro que é pouco, né? Claro que é pouco, mas, cara, até pouco tempo a gente estava vendo outra situação, né? Com perigo e tal, e é um Corinthians em semifinal de Copa do Brasil. Esse brasileiro é para você pontuar ali e ficar nas primeiras posições. Acho que tem campeonato ainda, dá para beliscar, quem sabe, uma pré-Libertadores, dependendo do que pode acontecer. E se voltar, claro, né, para a Copa do Brasil, que é uma chance de título que o Corinthians ainda tem. E eu não acho que seja impossível, porque do outro lado tem o Vasco e o Fluminense. Enquanto que desse lado você tem o Cruzeiro, que eu acho que é favorito e tudo mais. Mas, cara, o Vasco ganhou do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Então, 2 jogos, dá para sonhar. E com jogadores recuperados lá, né? Que é o que a gente espera. Enfim, uma grande vitória. E por que eu disse, né? Que esse jogo era carregado de tensão? Porque situação de tabela, a questão envolvendo o Yuri Alberto e 7 jogos consecutivos sem vitória em casa. E o Corinthians já há 3 jogos sem vencer, emendando uma sequência terrível. E teve aquele problema de arbitragem no jogo contra o Inter lá em Porto Alegre. Então, assim, era um jogo tenso. Antes de uma data FIFA, né, que você para vários dias, né, e aí você fica remoendo muitas vezes um resultado ruim. Dentro de casa, a Fiel fez a sua parte, apoiou inclusive o Yuri Alberto, que é o maior artilheiro da Arena, com 47 gols, completando seu 100º jogo ali. Uma média muito boa, né? 100 jogos, 47 gols, uma média de quase 1 gol a cada 2 jogos. É uma média muito, muito boa isso dentro da Neoquímica Arena.
E aí, Fiel, mais um filho do terrão, né, desencantando. Eu tenho mais uma informação pra passar pra vocês, mas antes, cara, se você chegou até aqui, por favor, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana e aperta o botãozinho hypar o vídeo aí no seu celular. Você não faz ideia o tanto que você nos ajuda aqui, sem forma pra plataforma, que aqui é um canal do Corinthians, então vai chegar mais corintianos aqui. Bora fazer desse canal aí uma verdadeira nação corintiana, beleza? É um prazer ter vocês aqui. Cara, olha, o Guinegão, né, o Dieguinho, aí tem o lateral direito que tá chegando também. Agora tem o André, chegou e fez gol. Cara, esse André, eu posso falar com propriedade que eu acompanho ele da base, ó. Mano, ele joga muito. É difícil, mano, porque é igual o Guinegão, né? O Guinegão parece que tá em uma outra atmosfera, numa outra estratosfera, né? Porque ele não tem sentido essa pressão, que pode atrapalhar, tá? Esse moleque aí, quando ele se firmar no Corinthians, eu já tinha falado nos vídeos atrás aqui, quem fala muito dele também é o Vessone, tá? Ele é um monstro do meio de campo, mano. Um monstro, tá? Muito antecipado ao jogo, muito ligado. Ele é um cara que, vocês vão ver, vocês vão escutar muito falar dele ainda. Escuta aí, crava aí que eu tô falando, tá? Um moleque que tem muita personalidade. Eu acho que deu pra ver um pouco da frieza dele quando ele pega a bola dentro da área, né? Ele pega com muita tranquilidade, chapa a bola lá no canto. Teve um pequeno desvio ali, os deuses do futebol ajudaram. E aí ele consegue matar o jogo de uma vez, 3-0 aí, enterrou o Mirassol. Cara, baita jogo, o Corinthians foi efetivo, mano, é o que precisa. Efetivo. Jogou bonito? Não jogou, mas venceu por 3-0, velho. Você vence um jogo por 3-0, você fez muita coisa certa pro jogo você ganhar por 3-0. Mas é isso, pessoal, o que você acha aí? Muita expectativa pra esse André, meio campo aí. Uns falam mais volante, meio campo, mas vocês vão ouvir falar dele ainda. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Mais uma vez, um grande prazer ter você aqui. Essa semana vamos dormir felizes da vida. Coraçãozinho pra todo mundo. Vai, Corinthians, é nóis, tamo junto. Valeu.